E aí, pessoal da terceira série do ensino médio, estamos iniciando mais um momento de aulas aqui. Hoje é um momento muito especial, não é? Porque é o momento da nossa revisão para a avaliação da unidade 1. Bom, eu sou o professor Jefferson, né? Estou aqui com vocês. Vamos relembrar algumas informações que nós vimos ao longo da unidade 1, né? Falamos aí sobre vários assuntos importantes. E a gente vai fazer aí um apanhado geral sobre eles agora nessa aula, que é a aula 7, né? A aula de revisão para a nossa aula, para a nossa avaliação da unidade 1, onde a gente vai ver aí muitas informações, algumas das informações, na verdade, que nós vimos lá na primeira unidade, beleza? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa rotina diária e tudo mais, a gente entra em contato com várias pessoas e com várias culturas diferentes e também com várias coisas, né? Vários produtos. Muita informação chega na nossa cabeça o tempo todo, não é mesmo? E a questão do consumo também faz parte do dia a dia de muitas pessoas ao longo aí da sociedade, de maneira geral. A questão do consumo, de você comprar coisas, ter coisas, né? Utilizar coisas, ela faz parte do nosso dia a dia. Mas uma das críticas que nós analisamos aqui ao longo da unidade 1 foi exatamente sobre a questão do exagero de consumo, e isso que a gente vai ver nessa primeira tela, né? A gente sabe, né? A gente tem consumido as coisas da maneira mais equilibrada possível, né? Você já parou para pensar quantos e quais produtos consome diariamente? Será que tudo que a gente usa hoje em dia realmente é mais importante, né? E a gente tem que saber, como a gente vai ver na próxima tela, e a gente está até vendo nessas imagens aí, né, alguns exemplos de coisas, né, que nós utilizamos. Essa questão de consumir alimentos, consumir equipamentos eletrônicos, tudo isso é influenciado por uma série de fatores. O consumo, as coisas que a gente escolhe para consumir, para ter, é baseado em várias coisas, né? Tanto a questão das necessidades básicas, né, a alimentação em geral, é uma coisa. Você tem um prato de comida ali, normal, é uma coisa. Outra coisa é você querer sempre ficar querendo comer naquele restaurante caríssimo, naquela lanchonete lá que cobra o triplo, né, ao invés de comer em casa. Vocês observam que tem uma diferença aí, né? Também quando a gente fala de coisas supérfluas, né? Uma coisa é você ter um celular que tem as funções que você precisa para se comunicar e tudo mais. Outra coisa é ter um celular que é 3 vezes o preço só para você mostrar para os outros que você tem. Então já dá para saber por aí que tem uma diferença, né, entre a função das coisas e essa necessidade que a gente tem de ter sempre o melhor, né? Isso faz parte da rotina, dentro principalmente da nossa sociedade, que é uma sociedade capitalista. Isso faz parte. E tem toda uma relação, por incrível que pareça, a gente acaba nem percebendo, mas o nosso consumo, as coisas que a gente usa hoje em dia, é só uma parte de todo um processo produtivo, de toda uma cadeia produtiva que vai desde a natureza, até as indústrias, até o comércio, as propagandas com a publicidade, né, TV, jornal, internet, até chegar na gente aqui, né? A gente é só uma parte de tudo isso aí. Vamos ver mais uma vez essa rotina que a gente falou agora há pouco, essa estrutura que a gente falou, organizada nesse vídeo. Vamos ver novamente esse vídeo, onde a gente vai poder analisar isso direitinho mais uma vez. Natureza na sociedade urbano-industrial. Na sociedade de consumo, milhões de mercadorias são produzidas diariamente. Por isso é fundamental que a compra de produtos seja incentivada com o intuito de escoar a produção, assegurar a circulação de riquezas, gerar lucro e sustentar o ciclo produtivo. Produzir, vender, comprar, consumir, descartar, produzir, vender. Se esse ciclo emperra, por causa da redução no consumo, os estoques de mercadorias se acumulam. Fábricas são desativadas, trabalhadores perdem seus empregos e a economia entra em crise. O marketing é instrumento fundamental nesse ciclo produtivo, pois incentiva o consumo, mantendo o sistema capitalista em pleno funcionamento. Propagandas e publicidades são constantemente veiculadas pelos meios de comunicação de massa, como a televisão, o rádio, a internet e o cinema, com o objetivo de influenciar o consumidor a adquirir os bens e serviços.
E a propaganda também faz a gente, né, querer certas coisas, às vezes coisas que a gente nem precisa. Então é todo esse ciclo, né? Retirada de recursos da natureza, produção nas indústrias, criação de novas tecnologias, até chegar lá no comércio e ir para os consumidores de maneira geral, né? Para você poder continuar tendo as empresas tendo lucro, tendo produção. Isso tem que continuar acontecendo. Por isso que é o tempo todo modelo de celular novo chegando aí, modelo de notebook chegando por aí, carros novos, a roupa do estilo que era aqui já não é mais no ano seguinte, né? Tudo isso está relacionado. A música, né? Também sempre tem um álbum novo, sempre tem uma música nova, um estilo novo chegando por aí, né? E isso acaba atraindo as pessoas e, consequentemente, as pessoas consomem e, consequentemente, gera lucro para quem investiu isso aí. Vamos ver um exemplo de novo nessa tela agora aí que mostra um exemplo só, né, de propaganda. Tem aí uma propaganda de joias e a gente tem aqui duas atrizes, né, uma mãe representando uma mãe e uma filha. E aí tem um texto, né? Surpreenda a sua joia, não sei o quê, a sua mãe vai adorar, semi-joias de qualidade, compre agora, acesse, enfim. Todo esse texto, esse conjunto de imagens, essas molduras, essas artes, tudo isso foi feito, né, por uma equipe de pessoas pensando justamente em o quê? Em atingir o coração daquela pessoa, daquele público-alvo em específico. Qual é o público-alvo aí? Filhos que querem presentear mães, não é? Porque a emoção ali de atender, agradar os pais, né? É uma emoção válida, positiva, né? Nos dias atuais, né? Então isso acaba sendo usado também no sentido de fazer as pessoas consumirem. É por isso que tem tanta coisa, Dia dos Namorados, Natal, né? Todo Dia dos Pais, Páscoa, tudo isso aí é motivo para incentivar as pessoas a consumirem também, né? Só que, como a gente sabe, a questão do consumo tem a ver com dinheiro, não é mesmo? E a gente sabe que no mundo capitalista a desigualdade ela existe. Essas duas imagens que aparecem aí na tela representa, na verdade, essa diferença. Existe uma desigualdade muito grande porque existe uma desigualdade de consumo. Pessoas mais ricas não têm acesso a tudo isso, né? Pessoas mais ricas têm acesso a tudo isso, né? Têm como consumir, como viver esse mundo moderno e tudo mais. Pessoas mais pobres, representadas pela segunda imagem, já não vão ter acesso, vão conseguir comer ou comprar o que tem ali, o que dá para comprar, disponível. Então, é uma realidade que, infelizmente, ela faz parte, né, do mundo onde a gente vive e a tendência é isso continuar aí mesmo, né? Quem tem dinheiro consegue ter acesso a tudo aí. Quem não tem, tem que ficar correndo atrás e tudo mais aí que a gente conhece, né? Pessoal, a gente tem também algumas possibilidades. Como é que resolve isso, né? Muito difícil, mas algumas coisas têm sido feitas aí para tentar minimizar os efeitos negativos da questão de produção, industrialização, consumo, produção de novo, lucro e tudo mais. A gente tem também algumas possibilidades, como, por exemplo, quando a gente fala da questão ambiental, existem, por exemplo, algumas leis que fazem as indústrias diminuírem os impactos ambientais, né? Já que vai ter que comprar muito, já que as pessoas vão consumir mesmo, então vamos pelo menos produzir com alguma responsabilidade ambiental, né? Controle do lixo, controle da poluição do ar, da água. E como a gente vai ver na próxima tela aí, existem algumas práticas sustentáveis. O uso de matérias-primas que são recicladas, coisas que já foram utilizadas e estão sendo utilizadas de novo. Fonte de energia renovável, né? E a busca do selo verde, né? Que é o selo da série ISO 4000, dessas fábricas, dessas empresas, também tem uma necessidade nesse sentido. Tem outra questão, que é a questão da economia solidária, né? Também faz parte, né? De você ter uma produção local, né? De você ter uma produção que não é necessariamente voltada para o lucro, e sim para o atendimento daquela população ali, regional, né? Produção local, sem o foco não é necessariamente a questão do lucro, né? Então isso também está relacionado. A questão das cooperativas é muito importante, né? De você ter uma produção que é garantida, que tem qualidade e que vai servir as pessoas que estão ali naquele entorno. E não uma grande empresa, como a gente vai ver inclusive na próxima tela, né? Quando a gente fala de fair trade, e não de uma grande empresa, chega ali no interior do interior, comanda tudo, as empresas menores ali acabam, porque aquela grande empresa está com uma concorrência que não dá para ser vencida, né? Então a questão do fair trade, do comércio justo, também é importante
porque ela dá prioridade, né, nos pequenos e médios produtores, né, no trabalho artesanal. Tudo isso acaba gerando menos desgaste para o ambiente também, são pessoas ali da localidade e não uma prática que veio de fora e chegou aqui. São algumas possibilidades. A gente também tem questão de preservação do lixo, tem outras práticas que ajudam nesse sentido. Pessoal, aqui na nossa unidade 1, a gente também falou sobre a questão da agropecuária, não é mesmo? A agropecuária, ela é muito importante, né? A agropecuária, ela é importante para a economia como um todo, né? Ela gera muito lucro, gera muita riqueza. Então, a agropecuária é a questão das plantações, da criação de animais, né? Tudo isso é muito importante. Só que, mesmo assim, quando você tem uma produção agropecuária muito forte, muito intensa, ela também gera algumas consequências, né? Como a gente vai relembrar agora aqui, né, temos aí alguns ícones novamente, a gente vai começar por aquele lá do começo, né? Uma das consequências, pessoal, é a concentração de terras, quando você tem ali um latifúndio, né, uma fazenda que produz uma única coisa, ocupando uma área gigantesca de terras, isso acaba prejudicando mesmo os pequenos produtores. Essas pessoas vendem o terreno, às vezes são forçadas a isso e vão embora, né? Então também gera um prejuízo nesse sentido. Vamos lá para o segundo ícone agora, né? Ali o do milho, que é a questão da expansão das monoculturas, né? Quando você tem ali fazendas muito grandes produzindo uma única coisa. Mas e aí? E as variedades, né? As pequenas coisas que não têm tanta abrangência, como a soja, como o milho, né? Como a cana-de-açúcar. E aquele pimentão, né? O cupuaçu, né? Aquelas coisas que têm ali menor abrangência. Elas também têm que ser produzidas, mas quando a gente fala de monocultura, isso acaba não acontecendo, não tem tanta variedade, né? O outro ícone que tem aqui é a questão da própria qualidade do sabor mesmo, né, dos alimentos, né? Produto voltado para exportação e tal, ele perde um pouco daquele sabor original porque ele é cheio de química, cheio de nutrientes ali para fazer aquela mercadoria vender, né? Então isso acaba também afeta um pouco a questão própria do sabor, né? Garante que ele é bom para exportar, para ter uma resistência boa, mas com relação a sabor, né, acaba perdendo nesse sentido para algo que é mais orgânico, né? Coisas mais orgânicas têm um sabor um pouco mais alinhado. Também temos essa outra situação, que é a dependência da indústria de sementes. A agropecuária moderna precisa ter esses elementos químicos ali bastante garantidos, sementes com uma garantia genética que vai vingar, então tem uma dependência muito grande nesse sentido. Vamos voltar para esses outros ícones que nós vimos aqui ao longo da aula também, que também são alguns impactos, né, da modernização do campo. O primeiro deles, lá no canto, que a gente vai ver agora aqui, é o impacto na saúde das pessoas que trabalham com isso, né? Tá lá uma fazenda, tem que entupir de agrotóxico, tem que entupir de material para evitar erva daninha, por exemplo, né? Então isso acaba prejudicando. As próprias pessoas que consomem produtos que têm muitos agrotóxicos também correm um risco também, né, nesse sentido. O outro impacto que pode acontecer também é a própria degradação dos recursos naturais. Claro, né, para uma agropecuária, para uma plantação precisa, por exemplo, de muita água. As plantações têm um período de colheita, e a colheita ela também afeta o solo, né, quando o solo fica muito exposto. Tudo isso também são possibilidades de prejuízos, né? Os próprios agrotóxicos e os fertilizantes prejudicam a qualidade da água também, né? Quando a chuva cai, essas químicas todas entram no solo, vão para o lençol freático e acaba prejudicando tudo. Então, também é um problema aí a ser conferido. A gente também tem esse penúltimo ícone aqui, que é a redução da biodiversidade, né? Tirou a plantação toda ali natural, a floresta natural ali. Então, os animais que viviam e os vegetais também que tinham naquela área ali, já era. Boa sorte aí para vocês, tudo de bom, tá? Aqui vai ter só geração de dinheiro mesmo, tá? Vai ter só plantação para mandar para fora e ganhar dinheiro aqui. Não quero saber de biodiversidade não, tá bom? Um beijo aí para vocês aí, para vocês espécies aí, não tô nem aí. Basicamente é essa a ideia, tá? Por último, a gente tem esse último ícone que representa o uso de combustíveis fósseis, né? Energia elétrica, também a questão dos tratores, das colheitadeiras, tudo isso também acaba sendo um problema, né? Quando a gente fala de queima de combustíveis fósseis para a produção, né? Então, a produção de uma plantação ou para a criação de animais também, como o gado, isso também tem um prejuízo
muito grande, né, para a questão da biodiversidade de maneira geral, mas isso acaba colaborando também com a questão da poluição, né? Também tem um prejuízo nesse sentido. É claro que as técnicas agropecuárias modernas, elas têm diminuído, né? Elas têm melhorado ali, né, essa questão dos impactos, mas uma das coisas que é muito visível para a gente, né, quando a gente fala de uma fazenda que já existe, ela tem todo um processo de modernização, criação de animais com certo cuidado, as plantações ali, né? Tem todo um benefício nesse sentido. Mas uma coisa que é inevitável de estar se observando hoje em dia é exatamente a questão do desmatamento, né? Quando a gente fala de expansão da fronteira agropecuária aqui no território brasileiro, a gente vai ver aí que nessa próxima imagem, aqui o território brasileiro ele foi sendo ocupado ao longo do tempo, né, historicamente falando, e essas áreas do interior do Brasil, a cada ano que passa, estão sendo ainda mais ocupadas para a produção da agricultura, da pecuária também, né, para gerar riqueza para quem está produzindo isso. E isso também acaba ficando muito intenso, por exemplo, nas áreas de cerrado, né, no bioma cerrado, que é onde fica ali no centro-oeste brasileiro e tudo mais, né, tem essa característica aí muito comum no território brasileiro. O cerrado em si, pessoal, áreas, por exemplo, o Brasil tem uma certa vocação para a agropecuária, porque o solo do Brasil, muitos solos do Brasil, né, não estou falando de Amazônia, estou falando de Brasil, né, eles são muito bons para o plantio. Então isso acaba gerando uma vocação agropecuária para o território brasileiro. Tanto é que o Brasil, hoje em dia, como a gente vai ver na próxima tela, ele tem muitas produções que são muito bem vistas lá fora e bem consumidas lá fora também, né? Coisas como a soja, o milho, o algodão, o café, a carne, né, de boi, né, enfim. Isso acaba sendo muito bem visto pela comunidade internacional, né, porque são produtos que são muito consumidos lá fora, né, em outros países também. Então o Brasil acabou se especializando ao longo do tempo nessas chamadas commodities, né, essa palavra em inglês que representa ali produtos voltados para exportação, né? A soja é uma commodity, o café, o aço, né, o ouro, tudo isso são mercadorias que são produtos que são produzidos e vendidos lá fora. Então, como a gente vai ver novamente aí na tela, para se produzir tudo isso, imagens como essa aí que a gente viu agora há pouco, elas são muito comuns, né? Você tem uma área totalmente desmatada, né, e cada vez mais avançando. Se a gente vê no território brasileiro uma área cada vez mais avançando para o interior, na Amazônia também não seria diferente. E aqui na Amazônia a gente vem observando a questão do desmatamento ilegal como sendo muito forte, né? Muito presente na realidade brasileira. Não adianta falar que está sendo tudo bonito, tudo legalizado, porque as notícias estão aí. Cada vez mais, né, tem sido comum essa expansão, né, dessas áreas voltadas para a produção agropecuária. Só que qual é o preço disso? Não está sendo feito com planejamento, não está sendo feito com anuência, né, dos governos, está sendo feito de qualquer jeito. Desmata, queima aquilo ali. Ah, já queimou? Então, já queimou, rapaz. Oh, que peninha, né? Vamos botar então aqui, né, um gado aqui, rapaz. Não vamos deixar isso aí aberto, não. Quando, na verdade, né, foi feito por debaixo dos panos de maneira intencional. Vamos ver nesse mapa agora aí, pessoal, que mostra a produção de soja no Brasil, né? Claro, a produção de soja ela é muito importante para o território brasileiro, muitos países, ele vende para muitos países, e a gente sabe que as áreas aqui do sul do Brasil, do centro-oeste brasileiro, exatamente essa área do Cerrado brasileiro, tem ali, né, que está em laranja na tela, tem essa característica de produzir bastante soja. E como a gente já sabe, isso está avançando aqui, ó, em direção à região amazônica. Não só a soja, como toda a produção agropecuária de maneira geral, e isso acaba sendo um problema, né? Essa que tem sido a discussão aí. E aí, né? Beleza, temos que produzir, mas ao mesmo tempo temos que proteger a floresta, temos que ter um cuidado, não sei o quê e tudo mais. Mas quem que está ganhando aí nessa discussão toda, né? Os ambientalistas ou os ruralistas? Isso aí tem acontecido. O importante é o fato. No território brasileiro, o desmatamento está acontecendo de maneira acelerada. Não é para habitações, projetos urbanísticos, não, é para botar mesmo produção agropecuária aí e ganhar de quem está com aquela área ali, ganhar dinheiro. Basicamente é isso, né?